de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. O candidato à presidência pelo PT, o ex-presidente Lula, criticou a condução do presidente Jair Bolsonaro no combate à Covid-19. Ele afirmou à CBN que, caso seja eleito, pretende investir em serviços voltados para a saúde mental no sistema público, em decorrência dos efeitos da pandemia na população. O petista também disse que vai rever a forma de indicação de reitor. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando em mais uma semana segundona, dia 19 de setembro de 22, ao CBN Esportes, na primeira edição dessa segundona, trazendo muita informação do esporte para você que acompanha pelo FM 99,1 no YouTube, no Facebook, no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, em todas as plataformas onde tem o som da CBN. Você vai acompanhando, vamos chegando com informações. E olha que nesse momento aqui, às 11h34, horário de Brasília, lá na França, a seleção brasileira está começando seu primeiro treino lá em solo francês, para os dois últimos amistosos antes da Copa do Catar. O primeiro será contra a Gana, na próxima sexta-feira, 3h30 da tarde, horário de Brasília, lá no estádio Oceanie. E depois, no dia 27, o confronto será contra a Tunísia, também na França, também às 3h30 da tarde, no horário de Brasília, só que dessa vez no Parque dos Príncipes, em Paris. Carlão de Freitas, é reta final de preparação, já de olho na Copa do Mundo, porque ela tá batendo a porta aí, Carlão, bom dia. Bom dia, Cabela, bom dia, ouvintes sintonizados no CBN Esportes, primeira edição. Realmente, reta final, já estamos vivendo, de certa maneira, aquele clima de Copa do Mundo, né? Claro que é embrionário ainda, mas só essa coisa das figurinhas, né? A gente vai entrando nesse clima, esses amistosos também, daqui a pouco vem a convocação e o Brasil para assistir, o mundo para acompanhar, né? Então, aos pouquinhos, tudo bem que é uma data estranha para nós, né? Acostumados as Copas entre junho, julho, ora um pedacinho de maio, né? Mas em virtude até da temperatura lá no Catar, mas aos pouquinhos a gente vai entrando realmente nesse clima de Copa do Mundo e nada melhor que esses amistosos aí para a gente conferir realmente
a seleção brasileira. Restam poucas dúvidas, eu acho, na cabeça do Tite, mas de qualquer maneira serão amistosos importantes aí para o nosso treinador definir quem serão os escolhidos aí, os 26 escolhidos para representar o Brasil no Catar. Pois é, Júlio Nascimento, bom dia pra você. Você está colecionando figurinha da Copa, Júlio? Tudo bem, Cabela? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Cabela, eu não estou colecionando figurinhas esse ano. Esse ano eu fui numa tática diferente, né, Cabela? Então eu optei pelas camisas, né, da seleção ao invés do álbum. Tá Até porque tá tudo muito inflacionado, né? Então ter as duas coisas é meio difícil esse ano, né, Cabela? Então, porque eu ia sugerir pra você comprar figurinha no Rio de Janeiro. Porque lá no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um pedido ao Procon carioca para que entre com uma ação contra a Panini, porque as figurinhas estão muito difíceis de sair. Não tem o que fazer, né? Que coisa, hein? Mas faz parte do jogo, né, Cabela? A ideia é justamente essa, você ter ali um montante de figurinhas e ter o poder de troca com os amigos, aí vai negociando, tenho 2 repetidas, troco por essa. Eu acho que um pouco da magia de colecionar passa também pelo seu poder de administração das figurinhas. Mas o poder da administração carioca não tem essa dificuldade toda não, viu? Que vai ser um pouquinho mais fácil para encontrar figurinha aí. Agora, falando em facilidade com figurinhas, o Guarani tá com uma facilidade, digamos, mais tranquila para encontrar um substituto para o Giovanni Augusto, Júlio Nascimento. É um clima melhor, né, Cabela, Sim. nessa última semana, né? Finalmente, né, o Guarani conseguiu sair da zona de rebaixamento e a vitória da Chape colaborou para isso, né? Agora o Guarani definitivamente, não mais temporariamente, fora do Z4. Agora sim, Cabela, a gente pode dizer assim, ó, o Guarani só depende dele para escapar da Série C. Claro que, até pela quantidade de jogos, esse discurso ele já existia, né? O Guarani já há muito tempo dependia só dele, mas em termos de tabela agora é uma situação um pouco mais confortável. Eu não vou dizer plenamente confortável, porque a pontuação do Guarani é uma pontuação ainda de muito risco. Estava inclusive olhando hoje os principais sites que calculam, né, as probabilidades de queda e acesso. O Guarani chegou a ter 83%, 85% de queda. Hoje está batendo 54%, 53%. Então tudo isso gera um clima mais tranquilo para o Moser trabalhar e projetar esse time de amanhã contra o Novo Horizontino. Como você disse, Giovanni Augusto é o principal desfalque, né? A partir do momento que ele tomou o cartão amarelo, ele já seria desfalque, ainda foi expulso, tá fora desse jogo importante de amanhã no Brinco de Ouro. E o Isaac, a tendência é que ele faça essa função de camisa 10. Aquele período, Cabela, depois do jogo do Cruzeiro, que o Giovanni Augusto ficou de fora do Guarani por aspectos físicos, né? Ele não participou de 6 jogos do Guarani, o Isaac foi escolhido para ser o camisa 10 em todos eles. Então, eu acredito que até pela compreensão que ele tem tática, do que pede o Moser, acho que o Isaac ele sai na frente em comparação a outros jogadores no meio campo do Guarani. E aí essa brecha no ataque, ela dá uma oportunidade ou pro Edson Carioca ou pro Gênison. De repente, se o Moser entender que é um jogo que ele precisa de mais presença diária, o Gênison será escolhido. Se ele buscar aí, de repente, uma manutenção do esquema tático do jogo contra o Operário, aí o Edson Carioca tem vantagem. E talvez essa não seja a única mudança, porque o Derlan saiu machucado, lesão muscular, o tempo de recuperação não é tão curto assim, então talvez o Ronaldo Alves receba também uma oportunidade no sistema defensivo do Guarani, viu, Cabela? E essa rodada pode ser benéfica mais uma vez para o Guarani, desde que ele vença, viu, Carlão? Porque o CSE vai receber o Tombense, não é fácil jogar com o Tombense. A Chape, que é a primeira ali acima está um pouquinho acima do Guarani, joga fora com o Criciúma. O Operário, que está atrás, joga fora com o Bahia. O Brusque, que está atrás, joga fora com o Ituano. E o Vila Nova joga em casa contra o CRB. São os que estão ali brigando contra o Z4. Só que agora a gente tem que fazer a lição em casa, né, Carlão? Sem dúvida, né, Cabela? A situação ou o sucesso do Guarani está se apresentando a ele, né? Os resultados foram favoráveis da rodada, a vitória fora de casa aconteceu e agora tem a confirmação desta boa fase, que é justamente contra o Novo Horizontino em casa. Um adversário difícil, um adversário que vem de uma vitória super importante contra um candidatíssimo ao acesso, que é o Grêmio, que fatalmente vai ficar com o acesso, embora não esteja passando por um momento técnico muito bom.
mas foi uma vitória que deu total confiança ao Novo Horizontino, que vem com o Mazzola, que vem com vários jogadores conhecidos aí, mas o Guarani está num bom caminho, né? Como eu disse, o sucesso ou a permanência do Guarani, essas situações estão se apresentando a ele. Então cabe ao Guarani, mesmo sem o Giovanni Augusto, que é um cara muito importante nessa engrenagem bugrina, mas cabe ao Guarani vencer o Novo Horizontino, só depende dele. É um jogo difícil, é um jogo complicado, é um adversário que vem confiante, né? Aliás, um duelo de confiança, né? Porque o Guarani está muito confiante e isso se aplica ao Novo Horizontino também. Então, espero que tenhamos um grande jogo, mas o Guarani tem sim uma possibilidade real de confirmar essa recuperação vencendo o Novo Horizontino. É verdade. E a possibilidade é realmente do Isaac fazer essa meiuca ali da equipe do Guarani, esse jogador para pensar o meio-campo do Guarani, Júlio? Se eu fosse colocar aqui, Cabela, um provável time do Guarani, amanhã talvez, hoje daqui a pouco, né, estou indo pro brinco porque tem coletivo do Mousa, mas talvez até ele dê algumas pistas. Com as informações de hoje, eu diria que um provável Guarani tem Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, aí o Isaac nessa função de camisa 10, Edson Carioca, Bruno José e Yuri. Eu apostaria nesse time. Eu ainda acho que ele não vai jogar com o Yuri ao lado do Jenison porque eles treinaram pouco juntos. Mas eu não descarto, repito, vai depender muito da proposta de jogo do Moser para amanhã, né, Cabela? Exatamente. O Paulo da Chácara da Barra tá perguntando aqui mais uma vez. Ele perguntou já na sexta-feira, acho que na quinta, não me lembro. Cabela, Giovanni Augusto vai ficar 2 partidas fora, uma pelo terceiro amarelo e outra pelo vermelho? Não, ele tomou o segundo amarelo e segundo amarelo ele cancela o primeiro amarelo, só vale o vermelho, ele vai jogar, vai ficar suspenso pelo vermelho e quando voltar continua pendurado com 2 cartões amarelos, tá bom, Paulo? Muito bem, são 11h43, a gente vai pro intervalo e volta já. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Vôlei Renata terminou a primeira fase do Campeonato Paulista em grande estilo e em mais uma grande atuação coletiva, o time de Campinas colocou pressão do início ao fim, não tomou conhecimento do Vedacity Guarulhos e venceu por 3-0, 25-11, 25-20, 25-14. O jogo aconteceu no ginásio do Taquaral pela última rodada do Campeonato Estadual. A série de quartas de final começa a ser disputada amanhã, 19h, na Arena Farmaconda, em São José dos Campos. Apesar de ter melhor campanha do que o time campineiro, os joseenses optaram por fazer a primeira partida dentro de casa. O segundo jogo será sábado às 21h30 no ginásio do Taquaral. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta, agora 11h47 para falar da Ponte Preta que joga na sexta-feira. Só na sexta-feira a Macaca vai entrar em campo. Tem uma semana sabática, porque vai enfrentar o Londrina pela frente aí, hein, Julião? Calendário difícil, viu, Cabela? Tem o Londrina pela frente. Aliás, bela campanha do Tubarão, hein? Ninguém dava nada pro Londrina, tá brigando por acesso. E depois tem o líder Cruzeiro, né? Cruzeiro abrindo aí, se eu não tiver enganado, 20 pontos do Londrina. Tá cada vez já mais o Cruzeiro subiu já, mas agora já começa a fazer conta para saber em qual rodada o Cruzeiro sobe. Então, por isso... Júlio, mas você tá falando no motivo que, se bobear, a Ponte Preta pode dar o acesso ao Cruzeiro, viu? Porque ela vai chegar faltando 7:21, né? Talvez sim. Porque se a Ponte vence o Londrina fica com 45. E o Cruzeiro vence o Vasco, o Cruzeiro sobe. O Cruzeiro vai a 68, subiu o Cruzeiro. O Cruzeiro sobe, porque serão 21 pontos restantes e o Cruzeiro já vai ter 23 de diferença pro Londrina. O Cruzeiro sobe. Aí tudo vira festa, né, Cabelo, nesse momento, né? Pois é. Então é claro que essas duas próximas partidas são importantes para a Ponte, porque embora se fale ainda em acesso, esse discurso diminuiu muito depois do jogo contra o Ituano, a Ponte tem um primeiro objetivo estabelecido, que é alcançar os 45 pontos. Então, como ela está com 40, para alcançar esses 45, ela precisa de vitórias contra Londrina e Cruzeiro, que são postulantes ao acesso, são times do pelotão de frente, e por isso esse jogo ele é fundamental para a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Como você disse, é uma semana de trabalho, uma semana para a Ponte recuperar fisicamente os jogadores, trabalhar taticamente e preparar o time para essa maratona muito difícil. E uma das grandes apostas da Ponte, um dos grandes nomes, dos pilares desse time, tem sido o Leonaldi, né, Cabelo? Ano passado o Leonaldi, ele sofreu com algumas lesões e estava com dificuldade de emplacar uma sequência. Esse ano, o Leonaldi participou de 90% dos jogos, 39 de 43. É como se a cada 10 jogos ele participasse de 9. É uma média muito boa para o Leonaldi, ele está vivendo um bom momento na carreira e ele falou justamente sobre isso em entrevista coletiva, sobre esse momento positivo, mas tem um detalhe. Ano passado, ele estava numa fase mais artilheira. Sim, é um ano que eu tô conseguindo manter a regularidade, né? Sem lesões, graças a Deus, que ano passado foi muito conturbado por conta das lesões e tudo mais. Mas esse ano eu fico feliz de poder estar atuando, ajudando a equipe de alguma forma, sendo importante na marcação, na construção das jogadas e tudo. E eu fico feliz de estar dando essa resposta para o time.
Sim, é claro que todo jogador quer fazer gol, quer ajudar a equipe fazendo os gols, dando assistências, né? Eu me cobro bastante, quero poder fazer alguns gols essa temporada, né? Mas ajudar a equipe, ver a equipe ganhar é o que eu fico feliz também. Então o Leonardo é um jogador que tá em prol do coletivo, né, Cabelo, e não do individual, mas ele é uma peça fundamental nesse time da Ponte e será no jogo de sexta-feira contra o Londrina. Falar que o Leonardo é peça fundamental aí no meio-campo, junto do Amaral, do Alisson, chovendo molhado, né? Eu acho que o torcedor. Nós falamos semana passada a respeito do ano que vem, né? Eu não sei, eu acho que não fica nenhum dos três pro ano que vem, viu, Carlão? Nem Leonardo, nem Amaral e nem o Alisson, viu? Vai tudo jogar em outro time. Principalmente por ter uma Série A2 pela frente. Se tivesse o Campeonato Paulista Série A1 ainda, eu acharia que. Pode até ser que ficasse, viu? Mas eu acho que não fica, não, viu, Carlão? Cabela, se olharmos o caixa da Ponte Preta, com certeza não fica ninguém, né? Porque o caixa da Ponte está vazio e talvez essas negociações ajudariam a Ponte Preta. Agora, eu acho que em termos de planejamento, vai ser importante sim. A Ponte vai ter que se desfazer de pelo menos um dessas joias aí que ela tem. Pelo menos um, ela já é líquido e certo que ela vai ter que fazer, até para montar o caixa para a Série A2. Agora, pensando tecnicamente, isso se encaixa para o Guarani também. Infelizmente, aqui em Campinas, a cada 4 meses ou a cada campeonato, a gente tem um time diferente, né? Verdade. Então isso acaba sendo uma chave para o insucesso. Porque quando a gente começa a acostumar com a escalação, com o time, né, aí termina um campeonato, pronto, esse time se dissolve. Então, eu acho que financeiramente, claro, aí eu vou ao encontro do que você está dizendo. Agora, tecnicamente, aí eu acho que seria importante a diretoria da Ponte ter um equilíbrio. Abrir mão de um jogador desse vai ser fundamental para alimentar esse caixa da Ponte. Agora, a manutenção dessa base que vem fazendo uma grande Série B, principalmente no segundo turno, ela é fundamental para o acesso na Série A2. Porque essa Série A2 acabou sendo um baita de um problema para a Ponte, né? Financeiramente nem se fala, tecnicamente então, pelo amor de Deus. Só que ela vai ter que resolver esse problema, em todos os sentidos. Eu até cobro da diretoria, não sei se os assessores estiverem nos ouvindo, daqui a pouco tem a arbitral da 2, eu acho que a Ponte Preta tem que trabalhar muito bem até o regulamento da Série A2. Quando o Guarani disputou em 2018, ele conseguiu trabalhar. Ele foi o clube que recebeu a maior verba. E tem outro, o regulamento mudou. O regulamento, quando o Guarani participou, foram apenas os 4 primeiros que se classificaram. E o Guarani participou apenas de um mata-mata. Se esse regulamento se mantiver para 2023, o de agora, a Ponte vai ter que passar. Perdemos o contato com o Carlão. A Ponte vai ter que passar aí por 2 mata-matas, né? E detalhe, né? Só sobem 2. Né? Acesso... desde 2020, se eu não me engano, somente 2, né, Julião? Acho que foi 2020 que mudou, né, Júlio? Eu tô tentando lembrar também, Cabelo, lembrar, porque é um campeonato muito traiçoeiro, né? Sim, sem dúvida. Porque às vezes você faz uma baita campanha na primeira fase e de repente não vale de nada, né, Cabelo? Essa regularidade toda, né? Chega no mata-mata, num jogo você perde toda a campanha de acesso. Então por isso que a Ponte, inclusive, está buscando antecipar ao máximo o planejamento para 2023. Exatamente. O Carlão falava com a gente a respeito disso. Vai ter que passar aí por 2 mata-matas, né, Carlão? É isso? 2 e só sobem 2, né? Então, sabe, então eu acho que a Ponte, a diretoria, se eles estiverem ouvindo a gente, eu acho que eles precisam se planejar para esse arbitral da 2. Porque para a Ponte vai ser importante, ela, pela força que ela tem, pelo que ela representa para o estado de São Paulo, ela se movimentar para essa Série A2, trabalhar essa Série A2, porque ela não pode ficar mais de um ano na Série A2, porque compromete todo um orçamento. Exato. Então, tudo isso vem ao encontro para o ano que vem. É uma situação muito difícil que a Ponte vive para 2023. Agora, a Ponte Preta tem baixa para o jogo de sexta-feira, ô Júlio? Pois é, Cabela, a Ponte, ela tem aí, talvez, o grande problema da lateral direita, né? Já que o Igor Formiga e o Norberto ainda não estão liberados 100% do departamento médico. Se os dois forem vetados, o único desfalque, a única baixa será na lateral, porque aí o Bernardo será o titular. O Bernardo foi muito criticado no jogo contra o Ituano. Agora, se o Norberto ou o Igor Formiga forem liberados, um dos dois, aí eles entram como titular aí nesse jogo de sexta-feira. Agora falando do jogo, Carlão, contra o Londrina na sexta-feira, lá no Estádio do Café, o Londrina
vai partir para cima da Ponte, porque o Londrina ainda está com o sonho aceso pelo acesso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Jogo difícil, jogo complicado, porém eu vejo a Ponte com um poder de enfrentamento também. Londrina faz uma grande... Perdemos de novo o Carlão, né? Perdemos de novo o Carlão. São 11h55. O Londrina faz uma bela de uma campanha, depois, inclusive, que assumiu, o Adilson Batista assumiu lá, né? O Adilson Batista ficou parado um tempão, teve um problema sério com o coração, infartou, aí voltou a trabalhar e botou o Londrina num patamar dentro da Série B sensacional. É o primeiro ali atrás dos grandalhões ali, né, Julião? É o quinto colocado com baita trabalho do Adilson Batista. É um time que é muito forte, principalmente dentro de casa, né, Cabela? O Londrina no Estádio do Café é um time muito aguerrido mesmo, e é uma sequência para a Ponte bem complicada, porque a Ponte pegou 8 anos, que até o jogo do Cruzeiro era o líder do retorno, o Cruzeiro reassumiu essa condição ao vencer o CRB, pega agora o Londrina, que é o quinto colocado, muito forte em casa, joga contra o Cruzeiro líder, depois tem o Sampaio Corrêa, que é um time que está aí na parte de baixo da tabela, em 12º, mas tem apenas 1 ponto de diferença para a Ponte, então é um adversário do mesmo campeonato, vamos colocar assim. Então esses 4 jogos, um já foi, os próximos 3 são jogos difíceis. Carlão, a gente tá com o tempo já no limite aqui. Só para fechar, Carlão, eu tô pensando aqui, a Ponte vai até Londrina e sapeca o Londrina lá, Cruzeiro ganha do Vasco, Cruzeiro sobe. Aí o Cruzeiro vem jogar aqui e deixa a Ponte Preta... Caiu de novo, Carlão. Aí deixa a Ponte Preta, né, levar mais 3 pontinhos, né? Quem sabe continuar sonhando, né, Julião? Tá certo. Agora tá todo mundo olhando pro seu lado, né, Cabela? Isso vai fazer o jogo criar um clima de maior decisão, inclusive. Tô esperando o estádio cheio, inclusive, na sexta-feira lá no Estádio do Café. Você gosta de café, Cabela? Eu adoro café, não vivo sem. Então, lá no estádio tem muito café. Eu não tive o prazer ainda, mas estarei lá em breve. Sexta não, mas estarei lá em breve. Um abraço pra você, Júlio. Até a tarde. Valeu, Cabelo. Um abraço, até mais. A gente volta às 4 da tarde com a segunda edição do CBN Esportes. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul.